Bem, meus queridos amigos, irmãos, boa noite. Estamos aqui em mais uma resenha literária em algum lugar do jardim, que é a nossa resenha semanal, sempre às terças-feiras, às 19 horas, e na companhia com meu amigo Silvio Mariano, no segundo momento, na segunda parte. Essa primeira parte, hoje nós vamos trazer aqui uma biografia de Allan Kardec. O Silvio vai trazer outro autor, primeira vez que a gente faz isso na nossa tabelinha. Agora, eu queria, pessoal, aqui no nosso Em Algum Lugar do Jardim, trazer para vocês que a gente tem alguns programas no nosso canal durante a semana. Não é? Na terça-feira, 20 horas, Silvio Mariano comigo, a resenha literária. Na quarta-feira, a gente tem com Dona Heloísa Pires, a filha do Herculano Pires. A gente tem um programa Herculano, o metro que melhor mediu Kardec, sempre às quartas-feiras, às 20 horas. E no domingo, a gente tem agora um programa com o Adair, que é o curador do Museu ACOL, Allan Kardec.online, né? Adair e o Carlos Sete Baixos, do CSA de Espiritismo, são os responsáveis pela queda daquela tese da adulteração, tanto da Gênesis como do Céu e Inferno. Né? Graças à pesquisa desses irmãos, o movimento espírita foi salvo de uma teoria equivocada, a teoria da adulteração. E não houve adulteração, nem da Gênesis, nem do Céu e Inferno, mas sim alteração de Allan Kardec. Né? Então, o Adair, curador do ACOL, o Museu Allan Kardec, sempre está conosco todo domingo, às 19 horas, fora a entrevista do sábado, sempre com um entrevistado diferente. Né? Pessoal, mas estamos aqui na noite de hoje, vamos trazer uma biografia de Allan Kardec, são muitas, eu podia trazer outras, eu tenho todas já. Eu tenho a de Henri Sousa, a clássica, né? Eu tenho a de Carlos Embaçaí, vida e obra de Allan Kardec, a de Henri Sousa é a biografia de Allan Kardec, o título. Do querido Carlos Embaçaí, a vida e obra de Allan Kardec. Eu tenho Kardec do Marcel Sotomayor, grande jornalista, né? Pessoal, mas eu trouxe aqui a minha preferida, embora que eu vou fazer um adendo aqui. Então, em algum lugar do meu jardim da noite de hoje, trago para vocês a biografia Allan Kardec em 3 volumes, dos queridos Zeus Vantuil e Francisco Thiessen. Então, o que é que eu queria aqui trazer para vocês antes de falar da biografia, essa minha preferida? Pessoal, com os documentos que eu acabei de falar, tanto do Adair Ribeiro como do Carlos Sete Baixos, já vieram muitas informações novas. Já. Por exemplo, Kardec jamais viveu em Lyon, e sim em Bourg-en-Bresse, apenas nasceu em Lyon. Mais tarde, as médias da codificação não eram menininhas como se pensava. Jamais Caroline e Julie Boudin tinham 28 e 32 anos na época que receberam aquelas mensagens que constaram na obra O Livro dos Espíritos e em outras obras. Né? Então, muita informação nova, que, claro, todas essas biografias precisam ser atualizadas ante as novas informações. Agora, não quer dizer com isso que essas biografias que eu citei não servem de todo, não. Em grande parte se aproveita o conteúdo dela. Né? Só num detalhe ou outro a gente vai fazendo os ajustes. Quem acompanha, quem estuda, essa abertura dos novos documentos. O Adair Ribeiro, que eu faço o programa no domingo, ele trouxe da França 3.000 documentos de Kardec. Né? Pessoal, então vamos lá, vamos dar início. Então, os 3 volumes, a Federação Espírita Brasileira lançou esses 3 volumes há décadas atrás, só que depois ela preferiu transformá-lo em Allan Kardec, o Educador e o Codificador. O conteúdo que tem aqui nos 3 volumes, ela compactou aqui, em 2 volumes, Allan Kardec, o Educador, o Codificador. Então fica
revelia de quem queira optar, não é? Pessoal, eu, Bruno, prefiro os 3 volumes sempre. Até porque ele didaticamente está muito bem dividido. Tá? O volume 1 trata da formação humanística e como educador de Kardec, desde os dias de Verdun, e aqui vai para a história, retrata o que era o Instituto de Pestalozzi lá em Verdun, né? Onde Kardec vai lá, criancinha, jovenzinho, fazer suas humanidades. Já foi muito importante esse preparo de Kardec numa escola que era dirigida por um protestante, e a gente sabe que o Pestalozzi era protestante, né? E a gente sabe que o Kardec foi uma reencarnação de Jean Rouch, um grande reformador protestante, não é por acaso. Então, as humanidades de Kardec no primeiro volume, né? No segundo volume, entra o Kardec já como codificador, os trabalhos da codificação. Então, aqui é notável todos aqueles diálogos que se mantêm de pé, mesmo com os novos documentos, com o doutor Demery, né, seu médico, pedindo para ele não escrever tantas cartas, lançasse a Revue Spirit, né, e Allan Kardec, a partir dali, vai escrever, através da Revista Espírita, esta coleção fantástica, que é a verdadeira ata do movimento espírita, não é? Então, aqui mostra todos os fatos. E outra coisa, nomes aqui da época de Kardec que a gente não sabe. Luiz Carraganet, o grande homem do magnetismo, né? Que mostra a relação de Kardec com o magnetismo, as escolas do Barão do Potete, do Marquês Porsegui, né? Então, de Deleuze, Charcot, então, Albert de Rochat. Então, muito importante, né? Toda essa história, né? Aqui já no segundo volume, nos dias da codificação, e depois o desencarne de Kardec, aquela história toda do túmulo, que primeiro foi em Montmartre, depois foi para o Père Lachaise, o Dolmen Druida, né? E aí já entra na questão do espiritismo no Brasil, né? Aí o transplante, como chegou ao Brasil, e o trabalho maravilhoso do querido Dr. Bezerra de Menezes, né? Então, toda a implantação da árvore do Evangelho que foi transplantada de França para o Brasil. Então, vocês vejam que é uma obra de fôlego, né? 3 volumes, mas didaticamente muito bem compactado. Agora, quem preferir, 2 volumes, né? Allan Kardec, o Educador e o Codificador, é o mesmo conteúdo e fechado aqui de forma mais compacta. Claro que algo ficou lá nos 3 volumes, já não veio para cá. Agora, quem gosta mesmo de estudar, então tem o estudo na veia, então eu aconselho, são os 5. Compre os 5, estudar Kardec nunca é demais, né? Nunca é demais. Pessoal, então é isso. Então vamos ver o que é que o Silvio Mariano vai nos trazer, não é? Eu vi avisando nos programas, né? A gente sempre aborda o mesmo autor, mas não é uma regra absoluta, não é? Uma imposição. Vez ou outra, aqui e acolá, eu trago um autor, Silvio traz outro, sem problema nenhum, é até bom, porque fica o recheio da nossa resenha, né? Ela fica mais enriquecida, né? Com autores diferentes, né? Então, vamos lá. Eu vou entrar aqui para conversar com o meu amigo Silvio Mariano, e com o Silvio aqui eu faço a apresentação da obra que eu trago, né? Com o Silvio já é uma conversa, eu faço algumas perguntas a Silvio. Silvio é um cabedal, Silvio é uma memória do movimento espírita pernambucano. Verdadeiramente é isso, né? Ok? Então, pessoal, em algum lugar do meu jardim dessa semana, eu trouxe esta verdadeira flor da literatura espírita, Allan Kardec, de Zeus Van Tuyl e Francisco Tirce, em 3 volumes e em 2 volumes, né? O Zeus Van Tuyl, que é o filho do grande presidente da FEB, que criou o Parque Gráfico, Van Tuyl de Freitas, e o Francisco Tirce,
foi ex-presidente da FEB também. Né? Então, foram lá na França, né? Então viram muita coisa. Sempre é muito bom estudar Kardec. Né? Então fica aqui o convite para os nossos outros programas. Amanhã, com a Heloísa Pires, às 20 horas, tem a entrevista dos fatos, sempre com um convidado diferente. E no domingo, Adair Ribeiro, um pouquinho mais cedo, 19 horas, trazendo documentos de Kardec. Ok? Vamos lá entrar com Silvio Mariano, saber o que é que nos traz aqui o querido Silvio Mariano. Vamos lá. Bem, meus queridos amigos e irmãos, como eu falei, rapidíssimo, hoje eu expliquei ao pessoal, Silvio Mariano, que a gente, eventualmente, a gente traz autores diferentes, já. Vez ou outra, hoje eu trouxe a biografia de Kardec, mas, Silvio, boa noite. Meu amigo, o que é que você traz para a gente na noite de hoje? Boa noite, Bruno. Boa noite a todos os amigos que nos acompanham. Nós temos hoje esse trabalho, esse belo trabalho, Filosofia Espírita, de João Nunes Maia. É um trabalho belíssimo, fazendo um estudo filosófico, que está baseado todo esse trabalho aqui no Livro dos Espíritos. Essa obra, inicialmente, eram editados 20 volumes, e, em boa hora, a editora Fonte Viva condensou em 10, em vez de 20, 10 volumes. Fica mais prático, ajuda em termos até de custos para quem quer fazer um estudo aprofundado. E esse livrinho aqui nós temos como base, lá em Jesus no Lar, nós estudamos sempre nas segundas-feiras o Livro dos Espíritos. Então, grande parte dos companheiros lá de Jesus no Lar, nós discutimos as perguntas e as respostas, e há uma complementação exatamente da linha espiritual do Espírito Miramês, que nos auxilia em termos do entendimento, não é isso? Então, é um trabalho que eu recomendo a todos, é um trabalho desse médio ainda, assim, até em parte desconhecido aqui do Nordeste, porque João Nunes Maia, ele foi um médium muito produtivo, simples. Eu conheci pessoalmente, lá numa palestra que ele fez no Seara de Deus, uma pessoa muito modesta. Consta, inclusive, na sua biografia, que na época que ele, no início de vida dele, quando ele casou, ele morava numa área muito carente. Inclusive, disse que ele não aguentava muito, era aquele onde ele morava, que havia muito briga, muito tiro, tudo isso. Então, nessa fase inicial foi muito difícil. Eu acho que depois os céus, pelos méritos dele, foi encaminhando para que ele tivesse uma vida mais sossegada. Mas João Nunes Maia é esse grande... E outra coisa, eu fico admirado, Bruno, Minas Gerais, o celeiro de grandes médios. E aqui, principalmente em Pernambuco, me escasseou. Eu acho que o que poderia ter nascido aqui vai ser tudo lá para o lado de Minas. Então, vamos em frente. Então, esse estudo da filosofia são 10 volumes e uma boa base de quem estuda o Livro dos Espíritos. Ô, Silvio, fica à sua disposição. Silvio, eu queria que você contasse, tem um fato, que eu não sei direito como é que é, um fato das duas pedras no Evangelho do Lado do querido João Nunes Maia. Você pode contar isso em detalhes? Olha, é uma história muito interessante. Inclusive, na sua biografia aqui, diz que essa história foi contada por Chico Xavier, que pediu licença a João Nunes Maia, e a esposa dele, que já, Dona Irene, que já se encontrava desencarnada. Então, o Chico pediu a permissão. Foi o seguinte: João Nunes Maia, na cidade, lá de uma pequena cidade de Minas, tinha um córrego. E ele encontrou, passando, isso há 60 anos, que não havia poluição ainda nos rios, nos córregos. Ele viu uma pedra muito roliçazinha, assim, e a água muito transparente, ele pegou aquela pedra. Posteriormente,
João Nunes Marques, que tinha a profissão de sapateiro, ele, você sabe, só de consertar o sapato, de consertar sapato, de fazer essas tarefas, talvez não tivesse a condição necessária para ele e a esposa. E ele entrou também na parte de querer vender pedras ditas, assim, preciosas, não precisava que fosse diamante. Por exemplo, é muito comum lá em Minas a ametista e outras pedras, que é muito procurado. Então, ele, posteriormente, ele comprou pensando que fosse uma coisa, ele comprou um valor irrisório, sem grande valor, uma outra segunda pedra. Guardou lá no borná, que é muito comum nesse pessoal do interior, chamado borná, botar essas duas pedrinhas, e deixou lá. Com o passar do tempo, ele mexendo lá, mostrou a esposa dele. Disse, olha, tem essas duas pedrinhas que eu guardo aqui com muita estimação, e quando a esposa viu, uma que ele encontrou no córrego realmente não tinha valor comercial nenhum, assim. Tinha um valor, tinha uma beleza e podia ter até algum valor, mas não é. Mas a segunda, que era aparentemente uma pedra bruta, a esposa dele, Dona Irene, tinha uma certa inteligência e olhou assim, não, isso aqui não é pedra bruta, não, isso aqui é um diamante. Aí olhou assim e disse, rapaz, tem um equivalente, a palavra correta não é quilates, é um outro termozinho que tem, e ela disse, rapaz, isso aqui parece, aí eu vou levar para uma pessoa, especialista, examinar. Aí a pessoa disse, rapaz, essa pedra tem um grande valor, ela tem 35 pontos, que pode fazer lapidação. Aí ela disse, e dá muito dinheiro. Aí ela falou para João Nunes, olha, João, essa pedra, a gente vai poder pagar a educação da nossa filha, vai ter condições de melhorar a nossa moradia, porque tem um valor econômico muito elevado. Aí, mas eu que conheci, você também conheceu, uma pessoa extremamente simples. Aí ele fazia sempre, num dia da semana, o evangelho no lar. E ele utilizava o livro Fonte Viva, de Emmanuel, como referência para esse estudo. Aí um dos espíritos que fazia parte lá do trabalho disse assim, olha, vocês estudando esse livro aqui durante um ano, quando completar um ano certinho, vocês vão ganhar um presente. Aí João Nunes marcou esse dia, que o Espírito disse que era o dia que ele fazia o Evangelho, e um ano depois, ele, para comemorar um ano que ele disse que ia receber um presente, quem é que não gosta de presente? Fez até um bolinho, umas velhinhas, e o pessoal lá, os amigos dele, os vizinhos que comemoravam, que estudava com ele. Aí, muito bem. No dia seguinte, depois do complemento, ocorreu que ele acordou pela madrugada com a luz acesa lá no quarto, onde estavam essas pedras, e quando chegou lá, assaltaram a casa, levaram exatamente as duas pedras, e ele ficou transtornado. Aí, com aquela dificuldade todinha, ele foi atrás de Chico. Quem contou essa história foi o próprio Chico Xavier. Quer dizer, o João Nunes tinha dito a ele. Aí disse, mas Chico, rapaz, eu estou fazendo meu evangelho, o Espírito vem diz que vai fazer durante um ano, que fizesse, a gente ia ter um presente. O presente que eu recebi foi que tinha lá uma pedra, que era um diamante, que ia servir de até estrutura para pagar a educação da minha filha, e levaram. Aí Chico ficou assim, pensativo, disse, não, meu irmão, agradeça a Deus que você teve um presente. O problema é o seguinte, essa pedra, esse diamante, já havia se decorrendo há bastante tempo. Tinha tido muitos crimes por conta dessa pedra. Com o evangelho, do evangelho que você fez durante um ano, 100 espíritos obsessores que acompanhavam esse diamante foram afastados, mas 28 permaneceram.
Então, a misericórdia divina achou por bem que o processo fosse através de alguém levar esse material de sua casa, porque essa parte material, os céus há de lhe recompor na educação da sua filha. Mas agradeça a Deus. Então, essa história foi comentada por Chico, e para lembrar da gente, que a gente normalmente faz um evangelho, ou faz uma prece, vê uma dificuldade, e a gente acha que é lamentar que Deus nos abandonou, e, no entanto, apesar do prejuízo, não foi abandono nenhum. Foi exatamente a misericórdia divina que fez com que aquilo fosse embora. Mas veja bem, quantos crimes, foram vários, e já essa pedra já havia mais de 100 anos aí rolando. Então, essa bela história que foi relatada por Chico Xavier. Impressionante, Silvio. Silvio, eu conheci também o João Nunes Maia há 15 anos atrás, já, lá no Caminhando para Jesus, do nosso amigo Trajano, de Fernando Veloso, né? E eu fiquei impressionado. O livro que ele autografou para mim foi Segurança Mediúnica, não é? Mas, meu amigo, eu quero lhe perguntar uma coisa, pessoal da Casa dos Humildes e de várias casas aqui sabem da existência de uma pomada que é a pomada do vovô Pedro. Inclusive, o pessoal da Casa dos Humildes participa da lavagem, lá no Seara de Deus, a lavagem da pomada. Mas o que muita gente não sabe, Silvio, eu queria que você contasse para a gente qual é a relação da pomada vovô Pedro com João Nunes Maia. Essa pomada foi muito prestigiada, inclusive, por Chico Xavier, que diz que a pomada do vovô Pedro fazia verdadeiros milagres e que até rejuvenescia as pessoas. Lógico que a função da pomada inicial, ele fez na cidade de Betim, porque ele tinha um trabalho muito lindo, que era a distribuição gratuita do Livro dos Espíritos. Então, ele foi lá para Betim e disse que chegou num determinado momento que lá tinha um leprosário. E aí ele ficou muito aperreado, aquelas coisas que muitas vezes a casa espírita está despreparada. Ele procurou um lápis e um papel e disse que arranjaram um cotoco de lápis e ele começou a fazer as anotações. Então, que foi exatamente de Mesmer, esse grande magnetizador, que deu essa fórmula. Essa fórmula é uma fórmula tão impressionante que eu soube que laboratórios americanos ofereceram milhões de dólares para que o laboratório pudesse fabricar, mas, segundo o João Nunes Maia, Mesmer disse que era Deus lhe pague. Porque um laboratório desse que, mesmo pagando essa pomada, essa pomada seria vendida. Então, o que ele, quando deu a fórmula, ele disse, olha, eu vou complementar. O pagamento é Deus lhe pague. Então, Jesus lá também faz parte desse trabalho lá no Seara de Deus, preparando as pomadas. Tem tido, vamos dizer assim, ajuda. Você imagina milhares de pessoas que não têm uma certa assistência, e essa pomada já ajudou muito a muito tipo de doença. Ele diz que é mais para a parte de pele, porque inicialmente foi dirigido para aquelas pessoas que tinham, vamos dizer assim, problema de lepra, e dava excelente, mas que tem dado excelentes resultados. Então, inclusive, dizem também que o Mesmer tinha sido aquele cientista Paracelso. Você veja como os céus trabalham pela humanidade, não é? Então, essa pomada é uma pomada que nós devemos agradecer a Deus por ele ter sido portador desse instrumento. E que hoje, por exemplo, aqui para o Seara de Deus, faz mais de 100 mil potinhos. Ele já distribuído no Brasil mais de 1 milhão, porque tem vários estados que fazem essa distribuição, Pernambuco, Minas, não é? Então, aquela Joselma é a coordenadora da planificação espiritual desse belo trabalho. Meu amigo, e para encerrar, Silvio, eu queria que você falasse da amizade, da relação do João Nunes Maia com Chico Xavier. Foi o Chico que orientou a mediunidade de João Nunes Maia, né, Silvio? O primeiro espírito, porque teve muito, como é muito comum no início da mediunidade,
muitos obsessores, muitos espíritos necessitando de esclarecimento. Ele diz que o primeiro espírito iluminado que apareceu a ele foi Emmanuel. Foi o primeiro. Quer dizer, havia essa vinculação porque ele vinha com a meta, apesar de ser uma pessoa extremamente, vamos dizer assim, carentes até do ponto de vista econômico, mas eu acho que um grande respeito de Emmanuel, isso é opinião minha, é porque João Nunes Maia, ele começou um programa de distribuição de livros. Para você ter ideia, só em Minas Gerais, lá em Belo Horizonte, ele distribuiu gratuitamente 10 mil evangelhos da FEB. Depois ele fez uma banca para vender livro, assim. Ele fez parte também da União Espírita Mineira. Então, ele teve essa grande visão. Ele fez, vamos dizer assim, ele fazia programas de distribuição de livros aqui no Nordeste, porque ele sabia que o livro era necessário e muitas vezes as pessoas não tinham, vamos dizer assim, recursos. Então, ele saiu com um caminhão velho, o caminhão não era novo, logicamente que não tem essas condições. Uma vez ele distribuiu só para o lado do Piauí 55 mil livros. E ele teve umas 5 ou 6 campanhas. Ele, inclusive, o seguinte, tem uma história chamada Zé do Papel. Esse Zé do Papel é um espírito que tinha uma pessoa que teve uma condição de vida, depois ficou na Rua da Amargura, naquela situação difícil, e entre aquelas pessoas carentes, uma disse assim para ele, rapaz, nós estamos numa situação difícil, mas você faz o seguinte, você pega um saco, vai pegando papelão, que tem alguém que compra esse material reciclado, então com isso aí você já ganha o necessário para ganhar uma sopa, um café. E o Zé do Papel fez essa orientação e terminou ele exatamente, o João Nunes procurando saber onde é que ele ia arranjar meios para poder distribuir o livro, porque ele era pobre. Ele tem que alguém arranjar. Então, um dos iniciantes que prestigiou ele foi Chico Xavier. Ele tinha os livros que ele já editava, deu algum livro a ele, etc. Então, o Zé do Papel disse assim, por que você não vai aí atrás de empresas públicas que tem aquele documento muito velho que eles têm que jogar no lixo, que não coisa. Você vai lá, pede, e é uma maneira que você vai vender por quilo e você vai terminar arranjando os meios para você fazer essa divulgação. Então, o João Nunes Maia seguiu o conselho, ele começou nesse trabalho, distribuiu, vamos dizer assim, essa quantidade, eu acho que mais de 100 mil livros, gratuitamente, e Emmanuel sempre diz que a maior caridade que você pode fazer com a doutrina é a sua divulgação. Então, o próprio Emmanuel reforçou. O próprio Emmanuel, no livro Ave Luz, do Espírito Lancelin, ele, vamos dizer assim, tinha sido o prefácio de Emmanuel nessa obra. Uma outra coisa também que eu posso até, a título de ver quem é o João Nunes Maia, diz que esse espírito de Miramês, eu não sei se você está... E são informações que chegam. Ele teria sido aquele mancebo rico que queria seguir a Jesus e perguntou a ele o que é que para ele seguir e ganhar a vida espiritual, e que ele disse, me siga. Não, mas não posso hoje não, que eu vou correr numa biga, esse negócio assim. E ele termina morrendo naquele negócio. Diz que o Miramês é esse espírito, segundo informações, que depois reencarna na Espanha e vem depois para o Maranhão. E ele lá, quando ele estava como cidadão ainda espanhol, ele tinha muitos recursos. Aí diz que aquilo tocou a consciência dele, já que no Brasil, voltou à Espanha, vendeu tudo que tinha, deu exatamente aos escravos e aos índios. É uma coisa, né? Pode ser até uma fantasia, mas faz parte assim, do contexto e mostrando que a misericórdia divina está em toda parte. Então, o João Nunes Maia, para mim, é um espírito que merece. Aqueles que nunca viram falar nele, que procurem saber da biografia, suas obras.
E ele foi uma grande personagem do espiritismo aqui no Brasil, que eu tiro o chapéu. O que carimba o próprio Chico confiar em João Nunes Maia, né? Orientar a mediunidade dele, isso aí, Emmanuel prefaciar a obra, né? Ainda tem um detalhe, antes de encerrarmos. Ele comprou um Fusquinha já usado, coisa assim, para se deslocar, por tudo isso aí, estava levando as coisas para distribuir. E disse que lá teve o cara disse para ele assim, disse, olha, você tome cuidado que esse carro está com embreagem. E já no final, você não ficar no meio da rua, que vai dar uma pane. E disse que numa dessas idas dele, a embreagem pifou. Ele disse, meu Deus, como é que eu vou ficar nessa situação dramática? Aí ele pediu ajuda, a esposa dele também, que era espírita, a ferrenha, pediu ajuda de um espírito. Um espírito veio para dentro do carro e disse, não, eu estou aqui, vou ajudar você. Conseguiram materializar um fluido para jogar exatamente na embreagem. Estava muito quente e o carro andou. Quando chegou lá de volta, aí ele chamou o mecânico disse, mas rapaz, o senhor foi aonde? Aqui não tem nada, não. Ele deu um retorno graças à colocação desses fluidos espirituais na embreagem. É contado por ele, viu? Eu quero uma assistência dessa para o meu carro, Silvio, por favor. Nós, né? Meu amigo, Silvio, maravilha, né? E hoje, eu e Silvio quase não estamos aqui no programa, né? Eu tive obstáculos, Silvio também, mas graças a Deus deu tudo certo, né, meu amigo? A ajuda dos céus, tudo certíssimo. Graças a Miramês, a Emmanuel, a Kardec. Meu amigo, boa semana, abração.